Gostaria de fazer uma ilustração de um assunto muito importante, que durante alguns vídeos anteriores, e aproveito para convidar você a assistir eles, caso ainda não assistiu, que venho alertando sobre o fato do Brasil se tornar um dos maiores países em prosperidade e exemplo para as outras nações, sendo o celeiro do mundo. Deixar bem claro aqui que farei algumas ilustrações e não comparações de pessoas, isso para melhor entendimento. Ok? Vamos lá então? Olha só. Vejam bem, a Bíblia fala sobre o rei Ciro em Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. O interessante é que esta profecia foi 200 anos antes do nascimento de Ciro. Foi profetizado pelo profeta Isaías que o rei Ciro haveria de nascer, reinar e libertar o povo de Israel. E como a palavra de Deus não falha nunca, isso se cumpriu. Ciro, rei da Pérsia, vence o Império Babilônico e baixa um decreto. Lemos isso no livro de Esdras, capítulo 5, verso 13. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro baixou o decreto para que esta casa de Deus fosse reedificada, onde também o profeta Daniel prosperou sobre o reinado dele, e o povo de Deus foi liberto da escravidão babilônica e voltaram a Israel para levantar os muros e restabelecer o templo de Deus. Lemos isso também no livro de Neemias. Particularmente, vejo o Bolsonaro como alguém que transmite a mensagem de liberdade. Não é à toa que a grande camada dos cristãos, principalmente evangélicos, tem se aliado mais a ele, um público de mais aceitação ao seu governo. Não podemos negar que o povo abriu mais os olhos para questões políticas e como é importante estarmos antenados nesta questão, porque é através dela, da política, que definirá nosso futuro como cidadãos e enquanto tivermos assegurados das liberdades, certamente caminharemos para a prosperidade. Estávamos escravos de um sistema que não tem compromisso com Deus, com a família, com a pátria, distribuindo nossas riquezas para outras nações, nações estas que oprimem seu povo, vivem em ditadura, onde não existe liberdade. Éramos escravos de um sistema que nos enganavam com belos discursos, mas com intuito ideológico libertino que vai totalmente contra princípios éticos e morais. Está na hora de reconstruir os muros e ficarmos vigilantes como o povo de Deus reconstruiu os muros de Jerusalém. Com uma mão trabalhava na obra e a outra segurava a espada, porque se deixar brechas, o inimigo volta a escravizar, ou seja, o sistema mundial quer dominar as nações. Não é teoria da conspiração não, porque Jesus disse que o mundo jaz no maligno e sabemos que o inimigo das almas vem preparando o caminho, o terreno para ele, e ele se apresentará no caos mundial, e para isso a iniquidade precisará estar em nível hard, elevada para a chegada dele. Por isso que as ideologias marxistas e as libertinagens precisam ser como um decreto nas nações. Por isso que estamos vendo países liberando drogas, abortos, linguagem neutras, entre outras aberrações por aí. Faz sentido para você? Precisamos estabelecer segurança para os nossos filhos e netos, para que eles não sejam seduzidos e corrompem os bons costumes. O rei Ciro foi chamado de meu ungido por Deus e era um homem pagão, não era da linhagem judaica, talvez falava palavrão, mas foi quem Deus escolheu para libertar seu povo. E Bolsonaro pode desagradar algumas pessoas e até incomodar alguns achando que ele não tem nada a ver com Deus. Veja o exemplo do rei Ciro da Pérsia. Porém, Bolsonaro iniciou sua campanha com
um tema bíblico, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele insiste em dizer que foi dada uma missão de Deus para ele. Carrega também no nome Messias, né? O que é interessante, que significa ungido e prega a liberdade, família, pátria e Deus. Faz algum sentido para você? Só sei que há uma promessa de Deus sobre esta nação. E Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Pense nisso. Para não ficar longo o vídeo, eu irei falar da rainha Esté e a primeira-dama Michele Bolsonaro no próximo vídeo, parte 2. Não perca, assistam lá também, hein? E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva e acione o sino para notificações e ajude este canal a crescer. Dê essa força aí, beleza? Tchau, tchau e Deus te abençoe.